Olá, pais! Vocês com certeza têm dúvidas com relação ao paracetamol e o autismo. Meu nome é Gleison, eu sou médico pediatra e hoje eu vou falar sobre isso. Antes da gente entrar no ponto central dessa relação, eu preciso explicar para quem não está acostumado como é que funciona a ciência. A ciência não é infalível e a ciência não é a verdade. A ciência é a maior coisa que se aproxima da verdade que a gente tem no momento. Karl Popper, que foi um grande estudioso do método científico, já dizia: a ciência não é infalível. A ciência é o que os estudos corroboraram do que melhor se tem provado hoje em dia. Mas a ciência é humilde. A ciência é dinâmica, ela não é estática. Uma coisa que a ciência mostra que é verdade hoje pode não ser amanhã, como já aconteceu em inúmeros momentos da história. Muitas coisas que eram verdade para a ciência antigamente, hoje em dia já não são. Vou dar um exemplo besta, mas que é muito corriqueiro. Eu sou da época, era uma verdade absoluta para a ciência que comer mais do que um ovo por dia aumentava o colesterol das pessoas. E hoje em dia se sabe que isso não é verdade. A gente pode comer muito mais do que um ovo por dia, é um alimento saudável, barato, a gente não vai ter problema de colesterol relacionado a isso. Mas como é que a ciência chegou a essa verdade hoje em dia? Alguém questionou se o que todo mundo falava antigamente de que o ovo, mais do que um ovo por dia, aumenta o colesterol, alguém questionou se isso era verdade ou não. A partir desse questionamento é que mais estudos foram feitos a esse respeito, com formatos melhores, e se comprovou que aquilo não era verdade. Isso é muito importante o que eu estou falando, porque a ciência vive de dúvidas. A ciência só pode ser testada através de nós duvidarmos sempre dela, porque a partir do momento que a gente duvida, a gente coloca a ciência à prova. E aí ela mostra se o que ela dizia, se o que ela diz é verdade ou se não é verdade. O que eu vejo que é um erro muito comum que acontece hoje na mídia, que várias pessoas acabam seguindo isso porque não sabe, é se a gente questiona uma coisa da ciência ou se a gente traz uma informação nova para a gente ver se é verdade ou não, essa pessoa é anticientífica, olha o que ela está questionando. Não, essa pessoa está sendo científica, porque a ciência vive de dúvida, ela não vive de certeza. A certeza momentânea é uma consequência de rebater as dúvidas. A ciência é questionada e aí os estudos mostram, de fato, não foi derrubada essa tese. Então, isso traz força para a tese que já existia. Nunca, quando alguém questionar uma coisa, essa pessoa pode ser taxada de anticientífica, porque aí a discussão acabou e a ciência não vai andar para frente. A ciência funciona através de pessoas duvidarem dela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto muito importante e que virou moda, e isso não pode acontecer jamais. Eu tenho que deixar claro, a ciência é apolítica. Ciência não tem lado. O lado da ciência é a busca pela verdade. Outra coisa que virou moda e que teve um boom na época da pandemia e que agora é até o motivo de eu estar trazendo, todo mundo sabe o motivo de eu estar trazendo esse assunto e porque esse assunto ficou polêmico. Quando políticos afirmam alguma coisa em termos de ciência, o mundo se divide em dois. Quem gosta daquela linha política acredita piamente no que aquela pessoa falou e quem não gosta daquela linha política nega totalmente o que aquela pessoa falou. E aí não tem por que se investigar se aquilo é verdade ou não. As pessoas já tomaram a sua decisão, não cientificamente, mas porque elas gostam ou não de uma pessoa ou de um espectro político.
Isso pode acabar com a ciência. A ciência, eu repito, ela é a busca da verdade, ela não tem lado. Se alguém que você não gosta fizer um questionamento científico, a gente tem que pensar somente no questionamento científico, usando ferramentas científicas. Olha só, aquele político, ele questionou a validade de tal coisa, nossa, ele é anticientífico, ele é um negacionista. Não, a ciência vive de dúvida, eu já falei. Qualquer pessoa, independente do espectro político, ela pode ou não acreditar num fato científico. Inclusive, isso é uma opinião. E aí, quando uma opinião ou uma dúvida é relevante, pessoas envolvidas na ciência vão começar a se interessar por aquele assunto e mais estudos surgirão para ou corroborar aquela tese que já existe ou negar e derrubar aquela tese que já existe. A gente nunca pode deixar a política influenciar numa opinião científica, porque desse jeito a gente já decidiu se uma coisa é verdade ou não. Isso é a científica. Não deixem se influenciar por comentários da mídia, independente se é do lado A ou se é do lado B. A ciência não funciona desse jeito. Eu vou até ter que colocar um exemplo bizarro que acabou de acontecer e, de novo, eu quero deixar claro, não tem nada a ver com política. Eu não uso política em ciência, mas é vergonhoso que o nosso ministro da Saúde, por exemplo, me fala com relação a esse assunto. Não dá para ter relação do paracetamol causar autismo, porque o autismo existe muito antes do que o aparecimento do paracetamol. Sério que ele falou isso? E não tem nada a ver com... Eu critico pessoas, eu não critico opiniões políticas ou opiniões de qualquer forma. Na minha opinião, cada um tem o direito de falar o que quer, mas eu posso ou não concordar com essa pessoa. E aí eu tenho que colocar isso aqui. Como é que um médico pode falar um troço desse? É óbvio que isso foi uma opinião política para derrubar uma outra pessoa de outro espectro político que é a favor do assunto e ele é contra. Esse argumento que ele usou é um argumento muito conhecido pela retórica e pela filosofia há muito tempo, que é o argumento ad antiquitatem, conhecido como o argumento da antiguidade. É você querer provar o seu ponto de vista usando o que é mais velho tem razão, num assunto que não tem a menor correlação. E ele usou isso na nossa cara. Era a mesma coisa, alguém tivesse se questionando, meu, parece que esse protetor solar novo, ele causa câncer de pele. E aí eu falasse, não, lógico que não, câncer de pele existe muito antes de lançar esse protetor solar, então ele não causa câncer de pele. Ó, essa medicação aí que o pessoal tá usando, cara, aumentou o índice de câncer de fígado. Será que esse remédio tá aumentando o câncer de fígado? Não, lógico que não. O câncer de fígado já existe há quantos anos? Esse remédio aí é novo, então ele não pode causar câncer de fígado. Vocês entendem o absurdo que a gente é obrigado a ver? E que se a gente não prestar atenção, você cai numa falácia dessa? Repito, quando a política se envolve na ciência, a ciência acaba. É tudo política, não é mais ciência. Beleza? Agora a gente vai falar do assunto especificamente que está tão polêmico, que é a relação entre gestantes tomarem paracetamol e terem uma maior chance de terem filhos com transtorno de espectro autista ou TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse assunto não é um assunto tão moderno, já tem vários estudos menores que foram feitos, tem estudo de 2014 já abordando esse assunto, mas tem alguns estudos de revista grande, de revistas renomadas que já saíram. Em 2021 saiu um consenso internacional na revista Nature, que é uma grande revista, muito conhecida, uma revista científica, demonstrando uma relação entre uso de paracetamol em gestante e aumento de caso de autismo. E aí em 2022, no ano seguinte, foi feita uma meta-análise, que é um dos tipos de estudo mais respeitados que se tem, o formato dele, porque é uma análise estatística sobre
vários estudos que abordam o mesmo assunto. E são estudos cuidadosamente escolhidos, considerados os melhores, e aí se pega todos eles, faz um sanduíche e faz uma análise geral estatística para chegar num resultado final, comparando, usando os dados deles. E em 2022, no PubMed foi lançada uma meta-análise que utilizou, se não me engano, 16 estudos, e que nessa meta-análise também foi vista uma associação entre o aumento, o uso de paracetamol em gestantes e o aumento da incidência de filhos com TEA e TDAH. Mas aí é que a gente tem que tomar cuidado. Esses estudos, eles mostraram uma associação entre as duas coisas e não uma causalidade. Isso é muito importante frisar. A ciência não é tão simples quanto a mídia costuma falar. Ah, especialistas falam. Que especialistas? Estudos falam. Que estudos? Não adianta só carimbar isso e vamos aceitar o que está falando. Então, por exemplo, esses dois estudos, eles mostraram uma associação positiva entre as duas coisas, mas não uma causalidade. O que quer dizer isso? Associação é que quando duas coisas andam juntas, andou junto mães que mais tomaram paracetamol, que é o acetaminofén nos Estados Unidos, né? E maior chance dos filhos terem TEA ou TDAH. Mas isso não quer dizer que tem uma causalidade. Você não pode afirmar daí que quer dizer que o uso do paracetamol aumenta a chance de você ter filho com TEA ou TDAH? Não. Tem vários aspectos no meio que a gente não consegue medir. Qual era a idade dessas mães? Essas mães são do mesmo lugar, a alimentação delas era diferente, a genética delas era diferente. Você está analisando uma correlação de uma coisa com uma consequência. Então você não pode falar que há uma causalidade. Você não pode negar, mas você não pode afirmar. Um exemplo que eu gosto de usar é: observou-se que quando está chovendo, mais pessoas usam guarda-chuva. Beleza, há uma associação entre chuva e uso de guarda-chuva. Só que daí você não pode afirmar que quando pessoas abrem o guarda-chuva, começa a chover. Há uma associação entre a chuva e o guarda-chuva, mas não uma causalidade entre usar guarda-chuva e começar a chover. É exatamente essa a comparação. Porém, estudos que mostram associação e não causalidade são o começo para se levantar o questionamento de vamos tentar provar se há uma causalidade. É o primeiro passo para a ciência avançar nesse assunto. Então esses estudos são importantes, mas eles não provam nada. Eles são o começo da investigação do negócio. E aí, por exemplo, em 2024 já saiu um estudo bem maior, muito grande, sueco, saiu numa revista muito importante que é o JAMA, que é o Journal of the American Medical Association, que é uma revista muito respeitada também, e que ele fez um estudo observacional usando irmãos. Qual era a chance de irmãos de mães que tomaram paracetamol, irmãos que têm a mesma mãe que não tomaram paracetamol, de ter dos dois terem mais autismo e TEA ou menos autismo e TEA. E aí, esse foi um jeito de tentar diminuir as variáveis outras. Considera-se que a mesma mãe, em gestações diferentes, possa eventualmente ter usado uma quantidade parecida de paracetamol, ter tido uma alimentação parecida nas duas gestações, uma qualidade de vida parecida nas duas gestações. Então eles diminuíram outras variáveis nesse estudo. E esse estudo não mostrou uma associação entre o aumento de uso de paracetamol e aumento de TEA e TDAH. E aí agora já tem muita gente também, eu vendo na mídia falando, tá vendo? Esse estudo derrubou a teoria anterior, esse estudo comprova que não é verdade. Não! Ele é um estudo muito mais bem feito, mas ele também não comprova que não possa ter uma causalidade. Porque
ainda assim é multifatorial. Ele diminuiu a chance de haver uma causalidade entre o uso de paracetamol e o aumento de TEA. Mas ele não é um estudo definitivo. Como eu falei lá no começo, a ciência não funciona desse jeito. Ele é mais um estudo que já deu uma opinião, mostrou um resultado contrário dos estudos anteriores que mostravam essa associação. O que tudo isso quer mostrar? Cada vez mais estudos precisarão ser feitos para a gente chegar numa conclusão de causalidade. Existe realmente causalidade entre o uso de paracetamol em gestante e o aumento desses transtornos? Cada vez mais estudos vão ter que ser feitos em formatos diferentes para a ciência chegar a uma conclusão. O que não pode acontecer que nem agora. Eu sou contra o cara, politicamente eu sou contra o cara que falou isso. Então eu sou gestante, eu vou tomar paracetamol pra caramba para mostrar que ele está errado. Eu sou a favor do espectro político dele. Então, meu Deus, eu sou gestante, eu estou morrendo de dor, mas eu não vou tomar nenhuma medicação porque eu não quero tomar paracetamol, porque senão meu filho vai ter TEA. Não faz o menor sentido, não caiam nessa. Primeira coisa, se acalmem, tá tudo bem. Isso aí já vinha sendo estudado e agora com essa polêmica vai ser mais bem estudado ainda. Segunda coisa, origem do TEA ainda não é totalmente explicada, mas é multifatorial, tem a ver com genética, tem a ver com ambiente, é epigenética, é o que acontece em volta. Calma. Terceira coisa, quais são as recomendações reais que nós temos com relação a isso agora, que é o que melhor a ciência provê atualmente. O paracetamol é uma droga segura para a gente usar na gestação? Sim. Em termos de analgesia e controle térmico, antipirético, controle da febre, o paracetamol hoje ainda é considerado a droga mais segura para isso. Segunda coisa, use o paracetamol com responsabilidade, na menor dose possível, no menor tempo possível, beleza? Terceira coisa, não se preocupe com isso. Seu médico vai saber melhor do que você o que você deve usar ou não. O seu obstetra sabe o que é melhor para o seu nenê antes dele nascer. Siga as orientações do seu obstetra, que se for um médico sério, envolvido e baseado na ciência, ele vai ter a opinião correta. E quarto, que já me perguntaram, o uso de paracetamol em crianças relacionado ao aumento de... Não tem nada a ver, isso nem foi discutido. Essa dúvida nem nunca foi levantada. Então, se seu filho toma paracetamol, continue dando paracetamol para ele. Porque agora já extrapolou até para meu filho não pode tomar paracetamol, que ele pode desenvolver TEA. Pelo amor de Deus. Tá vendo o que o pânico faz com as pessoas? Não tem nada a ver, certo? Eu espero poder ter levantado algumas questões polêmicas, mas falando de fato a verdade, de peito aberto, sobre tudo que eu levantei sobre esse assunto e a minha experiência em termos científicos, há 20 anos trabalhando baseado em evidência científica. Eu espero poder ter ajudado nesse sentido. Espero poder ter de alguma forma acalmado as mães ou as mães que fizeram uso de paracetamol, têm um filho pequeno e fizeram uso de paracetamol na gestação, e as próprias gestantes, certo? Calma. Esse bafafá todo que está acontecendo é por conta de política, não é por conta de ciência. A gente trabalha com vidas humanas, a gente está acima disso, a gente está acima de política, beleza? Esse foi o assunto de hoje. Se você quiser continuar descomplicando sua rotina com seus filhos, considere se inscrever no canal, deixe seu like e para continuar recebendo essas dicas, ative o sininho das notificações.